Amém. Que alegria, mais um dia, né? Mais um domingo, começando a semana no lugar certo, da forma certa. E você está pronto aí para ouvir a palavra de Deus? Amém. Eu creio que Deus vai falar conosco, impactar as nossas vidas, alinhar o nosso coração com o propósito que Ele tem para nós. Nós vivemos dias, a Bíblia diz que os dias são maus, e nós temos visto esses dias maus, mas nós estamos aqui para nos contrapor à maldade, com a bondade, com a luz do Evangelho, com o poder de Deus na nossa vida. Por isso o Espírito Santo quer nos equipar para esse propósito, para esse chamado. E eu quero hoje, aqui com a graça de Deus, começar uma série de ministrações que tem o tema O Chamado. Deus tem algo muito grande para nós. Deus nos criou com um propósito muito nobre. Tudo que existe, nós sabemos disso, tudo que é criado pelo homem é criado para um propósito, para uma função. Não é possível que Deus nos criasse simplesmente para existirmos. Há um chamado poderoso. Há uma frase que me impactou muito há muitos anos atrás, que eu li num livro, que disse que nós não fomos chamados para correr atrás do vento, mas para nos unirmos a Deus na sua missão. Deus tem uma missão nessa terra e Ele nos incluiu nessa missão. Ele nos chamou para fazermos parte dessa missão. E durante essa série eu quero falar um pouco a esse respeito, e eu creio que o Espírito Santo vai trazer muita clareza no nosso coração a respeito da nossa missão nessa terra, para que nós existimos, qual é o nosso chamado. E hoje eu quero começar aqui introduzindo essa palavra, a primeira palavra dessa série. Eu gostaria de convidar a ler comigo uma história que Jesus viveu, essa história que está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E a ministração de hoje nós vamos basear, então, nessa história. E diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde Jesus estava e Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo a Jesus estrada afora. Eu, lendo esse texto no meu devocional, na minha leitura diária, o Espírito Santo me trouxe à tona, deu um highlight aqui, uma evidência para essa frase, que é o chamado de Jesus para esse cego. E essa frase diz: Coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. E eu queria basear essa série nesta palavra, nesse chamado. Queria dizer para você: coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Você pode dizer para quem está do teu lado essa frase, por favor? O chamado de Jesus, queridos, para nós é algo impactante, é algo emocionante, é algo surpreendente. Pensa, o Deus Criador de todas as coisas, Deus que criou o universo em toda a sua extensão, em toda a sua beleza, o Deus que não pode ser compreendido pela limitação de uma mente humana. Esse Deus resolveu se encarnar, se tornar homem, pisar nessa terra que Ele criou, se submeter às leis dessa terra. Ele precisou ser concebido num ventre, ficar 9 meses no ventre, precisou aprender a falar, precisou aprender a andar, precisou ser educado como uma criança normal. Ele passou por tudo isso, e Ele veio nessa terra com um propósito, para nos chamar para fora de uma vida de pecado, nos chamar para fora de uma vida sem sentido.
Ele pisou nessa terra e essa palavra aqui expressa muito a missão de Jesus, o coração de Jesus, quando ele diz: coragem, levante-se, ele está chamando você. Amém? Então eu queria que o Espírito Santo, e é o meu desejo, entrasse colocasse essa palavra no nosso interior e nós fôssemos guiados por essa voz, por esse chamado: coragem, ele está chamando você. Eu quero começar aqui o primeiro ponto falando de que quem não teve uma experiência com a cruz está à beira do caminho. Esse cego estava à beira do caminho, no lugar que não atrapalhava, né, a movimentação das pessoas, a circulação das pessoas. Ele estava à beira do caminho, ali à margem da sociedade, à margem do propósito de Deus, à margem de uma vida de sentido, porque a vida dele não tinha sentido, ele simplesmente precisava ganhar algumas moedinhas ali, pela misericórdia das pessoas, para sobreviver. Mas esse cego, ele representa muito as pessoas que ainda não tiveram uma experiência com a cruz. E o que é uma experiência com a cruz? João capítulo 3, versículo 36, a palavra de Deus diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então esse texto, Jesus ele fala a respeito de dois tipos de pessoas. E talvez nós tenhamos aqui, eu não sei, eu não conheço a vida de todo mundo que está aqui, mas talvez nós tenhamos aqui dois grupos de pessoas. E que no nome de Jesus, no final dessa palavra, nós vamos ter um grupo só. Nome de Jesus. Mas talvez ainda nós tenhamos dois grupos de pessoas. Um grupo que já teve uma experiência com a cruz. Isso significa que Jesus já carregou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições. Nós podemos andar e correr nessa vida, uma vida leve, sem nenhuma condenação. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem não está em Cristo Jesus, quem não teve uma experiência com a cruz, carrega sobre si os seus próprios pecados. Carrega sobre si a maldição e carrega sobre si uma sentença de morte eterna, separação eterna de Deus. Então a primeira coisa que Jesus veio fazer, pisando nessa terra, ele veio para nos tirar dessa vida de condenação. Por isso que a palavra de Deus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então hoje há um chamado para você sair fora dessa turma, daqueles que tentam justificar-se a si mesmo, daqueles que tentam viver uma vida por si só, uma vida independente de Deus. Hoje é um chamado para você, e esse chamado é ter esse encontro com a cruz, ter uma experiência com a morte de Cristo. A morte de Cristo foi a nossa morte. Para que nós pudéssemos ter a vida dele, nós precisamos então ter esse encontro com a cruz. Então, se por acaso você entrou aqui hoje e Jesus não é o Senhor da sua vida, se por acaso você entrou aqui hoje e Jesus é apenas, talvez você o vê como filho de Deus, alguém que morreu, alguém que foi sábio, alguém que foi mestre, mas você não teve uma experiência com ele, hoje é um chamado para você. Deus te diz: coragem, coragem, ele chama, ele te chama. Eu estava lendo uma reportagem essa semana de uma polêmica que aconteceu aí no mundo artístico. Talvez alguns tenham ouvido, de uma cantora, né, a Cláudia Leite, que num show, ela cantando uma música secular, nessa música, uma parte da música fazia homenagem a uma entidade do candomblé. E ela tirou o nome dessa entidade do candomblé e ela colocou o nome de Yeshua, Jesus, homenageando Jesus. E essa simples mudança, né, na letra causou e está causando uma polêmica, né, e até um processo em cima dela, por ter ali, está sendo considerado, né, um preconceito com religiões afrodescendentes. Então, ali houve toda essa polêmica. Eu estava lendo a esse respeito e me chamou muita atenção, porque veio um artista muito famoso também, em defesa da Cláudia Leite, e ele dizendo o seguinte: qual o problema de trocar o nome de Iemanjá para o nome de Jesus? Não tem nenhum problema, porque todos nós temos Jesus, todos nós seguimos Jesus.
Ele diz, Jesus é o centro do universo, tanto é que ele fala, nós que frequentamos os centros de candomblé, não há um centro de candomblé que não tenha uma imagem de Jesus na parede. Então não há nenhum problema em misturar ou trocar Jesus com Iemanjá. Eu vendo aquilo, achei muito, assim, ele sendo condescendente com a Cláudia Leite, mas mostrando aqui uma ignorância completa e total. Jesus, ele não veio para ser mais um. Ele não veio para ser um entre tantos. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E quem não entender isso e não se render unicamente a Jesus, a Bíblia diz que sobre este permanece a ira de Deus. Sobre esse permanece o peso de condenação. Mas Jesus não veio como homem para nos condenar, ele veio para nos justificar. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar a segunda vez, e a segunda vez ele não vem para justificar, ele vem para julgar. E se nós estamos em Cristo, ele já foi julgado e condenado por nós na cruz. Então nós já estamos justificados com Cristo. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. E esse é o nosso chamado. Ele veio para nos tirar então da beira do caminho e dar um sentido verdadeiro para a nossa vida. E esse sentido está em Cristo. Esse sentido está na cruz de Cristo, que é o centro do universo. Então, primeira coisa, o primeiro chamado aqui para nós, esse primeiro chamado é para nós sairmos da beira do caminho e termos essa experiência com a cruz e carregarmos na nossa vida essa experiência com a cruz, porque às vezes existem cristãos também que, apesar de terem uma experiência com a cruz, às vezes ficam remoendo os seus próprios pecados. Na nossa caminhada, na nossa jornada, nós podemos errar, podemos cometer pecados, mas a Bíblia é clara em dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então muitas vezes cristãos ainda continuam na beira do caminho, porque estão lá remoendo os seus próprios pecados. A Bíblia nos mostra que Deus nos deu todas as ferramentas que nós precisamos, não só para sermos perdoados, mas para sermos libertos do pecado que insiste em escravizar a nossa vida. Nós temos todas as ferramentas para nos vermos livres de tudo isso e podermos caminhar a vida que Deus nos deu, uma vida leve, uma vida sem peso, uma vida sem condenação. Por isso Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Há algum momento na nossa vida, se você tem algum pecado repetitivo, alguma coisa que você tem cometido, mesmo que você não queira, você tem caído constantemente nisso, tem remédio. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Nós não podemos nos conformar com o pecado, porque se nós nos conformarmos, nos habituarmos com o pecado, fazermos do pecado uma rotina na nossa vida, com certeza você vai voltar à beira do caminho como mendigo. Mas eu digo para você, a palavra de Deus ainda diz, Ele continua dizendo para você, coragem, Ele te chama. Coragem, Ele te chama. O segundo ponto que eu quero tratar hoje aqui, é que quem segue a Jesus, então não está mais, quem não segue a Jesus está à beira do caminho, mas quem não segue está à beira do caminho. Mas quem não segue a Jesus não está mais, quem não segue a Jesus está à beira do caminho. E eu quero então tratar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes como cristãos ainda, nós não entendemos verdadeiramente o chamado, para que nós existimos. E aí são cristãos que ficam tateando, no escuro, tentando levar uma vida religiosa, mas há um chamado muito poderoso, muito grandioso para cada um de nós. Eu quero basear aqui esse ponto numa história também vivida por Jesus, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, e diz assim, eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado.
O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então aqui nós vemos uma história muito intrigante, porque nós vemos esse jovem, né, se aproximando de Jesus com, eu acredito, com um coração muito sincero. E essa aproximação de Jesus era fruto de um clamor no seu interior, de que estava faltando algo, de que ainda não estava completo. E aí Jesus, para checar e para levá-lo a entender o que faltava, Jesus apontou para a lei. E agora nós sabemos, obviamente, que a lei não aperfeiçoa ninguém, a lei não salva ninguém, senão Jesus não precisaria ter vindo nessa terra para morrer no nosso lugar. Paulo trata muito a esse respeito, a lei era sombra de algo que haveria de vir, e não a obra completa. A obra só é completa em Cristo Jesus, ninguém é salvo pelas obras da lei. Mas a pergunta é então, por que Jesus menciona os mandamentos para ele? Porque na verdade na cabeça desse jovem, ele estava indo muito bem porque ele cumpria esses mandamentos. Então Jesus vai e diz para ele: então, você quer ser perfeito? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra. Ou seja, Jesus citou aqui um resumo dos mandamentos para levar esse jovem a entender que mesmo praticando tudo isso, porque ele diz que praticava, ele fala: não, eu pratico tudo isso, eu já pratico tudo isso, mas o que me falta ainda? Aí Jesus diz para ele: você quer ser perfeito? Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E essa resposta de Jesus chocou esse jovem e o fez fechar o coração e virar as costas e deixar de seguir a Jesus. Porque você perceba que aqui Jesus deu uma oportunidade para ele. Jesus falou tudo isso e disse: depois que você vender os seus bens, vem e me siga. O foco aqui: vem e me siga, eu estou te chamando para me seguir. Mas ele virou as costas e foi embora e deixou Jesus ali falando sozinho. Bom, vamos entender um pouco desse texto. Aqui Jesus fala para ele sobre ser perfeito. O que é ser perfeito? Jesus diz para ele: se você quiser ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dê aos pobres e me segue. O que é ser perfeito? Ser perfeito aqui é uma palavra grega, foi usado o grego aqui na escrita desse texto. E essa palavra, ela significa levado ao seu fim, finalizado, completo. Então Jesus não estava falando sobre a perfeição de nunca errar, mas a perfeição de ter esse senso de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu quero repetir isso, porque quando a gente fala de perfeição, a gente sempre costuma usar esse texto, e não, essa forma, essa expressão, e não é errado dizer: eu não sou perfeito, porque a gente sempre relaciona a perfeição a não errar. Mas Jesus não está falando aqui de perfeição de não errar, porque Ele sabe que todos nós erramos e todos nós pecamos. Então não há nenhuma palavra de Deus utópica para nós. Então Jesus não está falando de ser perfeito no fato de não errar, mas de ser perfeito e ser completo. E por que Ele fala isso para esse jovem? Porque é um jovem que estava se sentindo incompleto. Então Jesus está dizendo: eu quero que você então seja completo. E o interessante é que esse chamado de Jesus para ser completo, não diz para ele que ele precisava ganhar algo mais. Ele precisava acrescentar algo mais, ele precisava de menos para ter mais. Porque Jesus diz para ele: vai, vende o que você tem e me segue. Ou seja, você tem coisa demais. Abra mão de algumas coisas para que você possa de fato ser completo. E eu estou citando tudo isso, queridos, porque nós vivemos num mundo que sempre vai nos empurrar. Se você sente que está faltando algo, então você precisa de algo mais. Talvez você precise de mais dinheiro, talvez você precise trabalhar um pouco mais, talvez você precisa de conquistar um pouco mais, talvez você já fez faculdade, agora você precisa de MBA, agora você precisa de doutorado, agora você precisa de uma promoção, agora você precisa disso, você precisa daquilo, e é sempre essa busca para ser completo. E essa busca, ela é genuína. Talvez a forma como nós buscamos, ela é totalmente errada, mas a busca é genuína. Por quê? Porque quando Deus nos fez, Deus nos criou como seres completos.
Mas como o homem deixou de ser completo, há um vazio, há uma busca interior, é por isso que as pessoas ficam tentando buscar algo mais para ser completo. E era o caso desse jovem. O que me falta ainda? O que eu preciso mais? E aqui não adianta fazer obras, fazer ações de caridade, nada disso. O que falta? E Jesus diz, vai, vende tudo que tem. E não é que ele seria completo em vender. Vende tudo que tem, e aí você vai me seguir, e aí você vai ser completo. Então o completo não está em vender os bens, em deixar o dinheiro. O problema é que nesse caso, o que Jesus estava dizendo, há um obstáculo para você me seguir. Porque o ser completo aqui, sendo muito claro, não tem ninguém que vai ser completo se não estiver fielmente seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Nesse caso, o que impedia esse jovem de seguir a Jesus era o dinheiro. Era o obstáculo que o impedia de ser completo. Então Jesus precisou dizer para ele, tira esse obstáculo da frente, para que você possa me seguir, e aí você vai ser completo. Agora, os discípulos ouvindo isso, os discípulos ouviram esse discurso todo, e chegaram para Jesus e falaram, Jesus, esse discurso é muito duro. Quem pode te seguir então? E aí Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram mais horrorizados ainda. Aí Jesus disse para eles, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E isso está muito ligado ao que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus fala isso, Paulo explica esse texto lá em Timóteo, mas Jesus ele fala sobre Mamon, que é o centro do coração do homem, ou seja, Mamon é o que governa esse mundo, as finanças desse mundo, o que governa as riquezas deste mundo. Logo a pessoa corre atrás da riqueza, a tendência é ela ser presa por Mamon, porque Mamon promete que nós seremos completos. A riqueza faz uma promessa de que nós seremos completos. Logo as pessoas querem ser ricas para serem completas. Mas ninguém que é rico, e aqui nós mostramos nesse texto, a Bíblia deixa muito claro, que essa riqueza não traz esse senso de ser completo. Só tem um jeito de nós sermos completos. Nós nascemos para isso, é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Aí os discípulos ainda continuaram discutindo com Jesus a esse sentido. Aí Pedro fez uma pergunta para Jesus. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Alguns deixaram barco, deixaram rede, o que vai ser de nós? Então qual o resultado de seguir a Jesus? É o que Pedro está perguntando. Aí Marcos 10, a partir do versículo 28 a 30, Jesus diz... Aliás, Pedro ainda está dizendo, quando Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então aqui Jesus deixa muito claro para Pedro, eu não sou contra ter. Eu não sou contra ter casas, eu não sou contra ter bens. O que eu sou contra é aquilo que te atrapalha de me seguir, abre mão. Porque você nunca vai ser completo se não me seguir. Você nunca vai ser completo se não estiver fielmente seguindo a Jesus. Porque afinal de contas, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é seguir a Jesus. O que é ser discípulo? Ser discípulo é um chamado para seguir a Jesus. Então Jesus nos chama para fora de uma vida de migalhas, mas Ele nos chama para uma vida de abundância. Como nós já falamos aqui, João 10:10, Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Agora, a abundância de vida não está nos bens que nós vamos adquirir. A abundância de vida é se de fato nós estamos seguindo fielmente a Jesus. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 a 18, há uma prova disso, onde a Bíblia nos fala sobre a carta às 7 igrejas, e aqui a igreja da Laodiceia,
de Laodiceia, onde Jesus diz o seguinte para essa igreja: você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de mais nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre as vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa a ver. Então Jesus fala de 3 coisas que essa igreja precisava comprar, e nós não vamos entrar em detalhes em todas elas, mas eu digo para você que tudo o que nós precisamos já foi conquistado na cruz de Cristo. O colírio que nós precisamos para ter os nossos olhos abertos, os nossos olhos são abertos quando nós enxergamos a obra redentora de Cristo na cruz. A riqueza que nós precisamos está em Cristo e na sua palavra. Tudo o que nós precisamos já está nele. Então Jesus aqui repreende essa igreja por um falso sentimento de ser completo. É como se nós chegássemos aqui, puxa, nós temos o nosso telão de LED, nós temos um prédio maravilhoso, ar-condicionado, a igreja cheia, está tudo certo. O estar completo não está nessas coisas, é se de fato como igreja e como indivíduos nós estamos seguindo a Jesus. Se nós estivermos seguindo a Jesus, aí nós somos completos. Pode ser, é o caso de muitas igrejas, por exemplo no Irã, é um dos países mais perseguidos do mundo, onde ser cristão é receber uma sentença de pena de morte, e obviamente a igreja lá não tem um prédio lindo para se reunir, não tem telão de LED, são pequenas reuniões clandestinas, mas eles são ricos porque eles estão seguindo a Jesus. Agora nós no Ocidente, onde nós temos liberdade, nós corremos o risco de nos satisfazermos com as coisas que os nossos olhos veem. Mas eu quero falar aqui, e o Espírito Santo quer alertar os nossos corações: nós só seremos completos se de fato nós estivermos seguindo a Jesus. A riqueza, queridos, que nós precisamos, ela vem da palavra de Jesus para nós. Aqui Jesus nos dá um exemplo muito claro, em Mateus capítulo 4, verso 3 a 4, logo quando Jesus se batizou, ele foi ao deserto, e no deserto ele foi tentado, e o tentador, lá em Mateus 4, 3 e 4, diz assim: o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, às vezes nós temos um senso de satisfação, se nós tivermos a nossa conta no banco, pelo menos um azul, dinheiro sobrando, dá uma tranquilidade no nosso coração. E o contrário é verdadeiro, se a gente tem dívida para pagar, dá um anseio aqui dentro, um medo aqui dentro. Isso mostra o quanto nós somos suscetíveis ao dinheiro, como nós somos suscetíveis a essas tentações. Por isso nós precisamos colocar um ponto central na nossa vida, é o que Jesus está dizendo aqui: o que vai me sustentar, o que vai me dar satisfação, não é o que eu tenho, não é o dinheiro que eu tenho, mas é a palavra de Deus, aquilo que Deus fala a meu respeito, aquilo que Deus pensa a meu respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso mostra, queridos, que nós não precisamos de dinheiro para sermos satisfeitos, não precisamos ganhar muito para sermos completos. O que nós precisamos é seguir a Jesus. O que nós precisamos ter clareza na nossa vida é que nós estamos seguindo a Jesus. Há um texto que nos mostra o poder da palavra de Deus liberada sobre nós. Daniel capítulo 10, versículo 19. A Bíblia nos fala aqui, conta um pouquinho da história de Daniel. E Daniel era um homem que ele decidiu seguir a Deus. E seguindo a Deus pela fé, Hebreus mostra que ele estava seguindo a Jesus. E quando ele seguia Jesus, ele estava numa situação calamitosa, Era um exilado numa terra distante, uma terra totalmente... Babilônia era símbolo do pecado, símbolo da distância de Deus. E era lá que Daniel estava. E
Só que Daniel não se contaminou com todas aquelas coisas da Babilônia. Ele seguiu fielmente a Jesus. Ele é um dos exemplos na Bíblia de uma pessoa que foi perfeita, não porque nunca errou, apesar que a Bíblia não relata nenhum erro de Daniel, mas ele foi perfeito porque ele seguiu e viveu um propósito. Ele ficou mais de 70 anos na Babilônia, inclusive morreu na Babilônia, mostrando que o ser completo não era voltar para Jerusalém, que era o anseio de todo judeu. Ele morreu na Babilônia, mas ele foi um cara completo. Mas o segundo segredos de Daniel, nós vamos ver aqui, Daniel capítulo 10, versículo 19, quando ele teve uma visitação de um anjo que trouxe para ele uma visão muito, muito tremenda, uma visão apocalíptica inclusive. Diz assim, o anjo dizendo para ele: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fala agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Vamos repetir isso, as suas palavras me fortaleceram. Mais uma vez, as suas palavras me fortaleceram. Há algo aqui então que Daniel se alimentava da palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós estamos nessa caminhada nos sentindo fracos, nos sentindo debilitados, e a gente vai procurar alguma forma de nos reanimar. Daniel sabia que é da boca de Deus que vem a força. Quando Deus libera uma palavra, porque aqui é muito interessante, nessa experiência dele com o anjo simplesmente disse para ele aqui: não tenha medo, homem muito amado, a paz esteja com você, anime-se. Às vezes nós estamos tristes, e alguém chega e percebe que você está triste, e fala para você assim: não fica triste. Eu te falo, tem algum poder esse conselho? Tem algum poder? Alguém dizer para você: não fica triste. A palavra do homem não tem esse poder, mas a palavra de Deus, se Deus disser isso para você, essa palavra ela vem carregada de poder para te levantar. Foi o que Daniel teve de experiência. Então, o que nós devemos buscar? Onde nós devemos buscar a fonte das nossas vidas? Tudo está em Cristo. Por isso que seguir a Cristo não há desânimo. Seguir a Cristo não há fracasso. Porque se por acaso nós estivermos desanimados e você estiver seguindo a Jesus, ouça a palavra que sai da boca dele e se alimente dessa palavra. Essa palavra levanta mortos, irmãos. Não é à toa que na ressurreição de Lázaro, Jesus, ao operar aquele milagre, ele teve que ser muito específico, porque Lázaro estava enterrado, estava na tumba, né, naquela tumba que eles são enterrados na rocha. Imagina-se que tinham outros mortos lá, mas Jesus deixou muito claro: Lázaro, sai para fora. E diante dessa ordem, a morte teve que abrir mão de Lázaro. O fôlego de vida voltou aos seus pulmões. Qual foi a matéria-prima que operou tudo isso? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E essa experiência então que nós vamos ter seguindo a Jesus. Se nós fielmente seguirmos a Jesus, nós vamos nos encontrar constantemente com a palavra que entra no nosso coração e nos tira da tumba, nos tira do meio do caminho, nos tira do cansaço, nos tira do desânimo. A palavra dele nos levanta. Esse é um dos resultados de seguir a Jesus. Agora, para terminar aqui, nós precisamos entender, para seguir a Jesus, mas para onde Jesus está nos levando? E quais os sinais eu tenho se eu estou seguindo a Jesus? O que é na prática seguir a Jesus? Porque eu não quero que você saia daqui com um conceito religioso, né, que muita gente fala. Não, você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas religiosas que dizem: não, Jesus está sempre comigo. Mas há um erro muito grande nessa frase. Não sei se você já percebeu, mas há um erro muito grande. Se você inclusive diz essa frase, há um erro muito grande nessa frase. Ah não, Jesus está sempre comigo, eu amo Jesus e Jesus está sempre comigo. Eu não faço nada sem falar com Ele. Ele está sempre comigo. Há um erro nessa frase. E eu vou falar sobre esse erro já já. Mas antes, eu quero que você acompanhe comigo o Salmo 139, versículo 16 a 17. Que diz assim:
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Esse texto sugere para nós que cada pessoa que nasceu, que tem fôlego de vida nessa terra, para cada uma dessas, Deus escreveu uma história. Aqui o salmista e Davi está tendo essa experiência com Deus. Ele tem essa consciência que não importa se meu pai me desejou ou não, não importa se eu fui fruto de do acaso, ou vão mais longe, ou se foi fruto até de estupro, seja o que for. Se houve uma concepção, aqui a Bíblia está nos sugerindo que Deus já escreveu uma história para cada pessoa que existe na face da terra. Quantos creem nisso? Deus escreveu uma história. Agora, Ele não nos obriga a viver essa história. E aqui entra o cerne da palavra e da série que eu quero falar. Há um chamado de Jesus para nós seguirmos e vivermos essa história que Ele já escreveu para nós. Não importa em que momento da vida você está. Pode ser que você já tenha vivido mais da metade da sua vida nessa terra. Mas eu tenho uma notícia para você. A nossa vida não se limita aos poucos anos que nós vivemos nessa terra. Porque quando nós começamos a seguir Jesus, nós temos uma vida eterna. Uma vida eterna. A história que Ele escreveu para nós não é uma história só de 70, de 80, de 90 anos. É óbvio que essa história de 60, 70, 80, 90 anos, ela é fundamental, porque ela vai definir como vai ser a nossa eternidade. E nós vamos entrar nisso na semana que vem. Mas nós precisamos entender que há uma história escrita para cada um de nós. Então o chamado de Jesus é: vem, me segue, porque tem uma história para você. Uma história para você viver. E eu vou te guiar por essa história. Eu vou te guiar por esse caminho para você viver essa história. E nisso nós somos completos. Não é naquilo que a sociedade diz que nós devemos fazer. Não é aquilo que as pessoas à nossa volta dizem que nós devemos seguir. Mas é a história que Deus tem escrita para cada um de nós. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus tem uma história escrita a teu respeito. Agora, quem segue qualquer caminho que não seja o caminho que Ele traçou, vai ser incompleto. Era o caso do jovem rico, que era um fenômeno. Um fenômeno. Qualquer um talvez olhasse para ele e falasse: eu quero ser como esse cara. Um cara rico, jovem, inteligente, íntegro. Uau, é um modelo. Mas ele não estava seguindo a história que Jesus escreveu para ele. Por isso ele foi buscar Jesus, porque ele estava se sentindo incompleto. Quem viver qualquer coisa, qualquer aventura que não for aquela que Jesus escreveu, vai ser incompleto. Agora, essa questão então de que Jesus está comigo é uma falácia humana. Porque não é Jesus que é chamado para andar junto conosco. Nós é que somos chamados para andar junto com Ele. Então a afirmação que nós devemos fazer não é: Jesus está comigo. A minha pergunta é: você está com Ele? Você está andando o caminho que Ele traçou para você? Você está porque a Bíblia diz que Ele é o caminho. Então é nós que estamos nele, não Ele em nós, nesse sentido de estar conosco. Mas nós estarmos nesse caminho. E nesse caminho tem placas que indica se nós estamos indo para o caminho certo. Assim acontece na vida cotidiana, né? Se você vai para qualquer endereço, você vai ficar de olho nas placas. Placa das ruas, né? Nos sinais, né? Você vai entrar à direita e você vai ver uma lanchonete à sua esquerda. Você entra à direita e você vai olhar: cadê a lanchonete? Se você não acha a lanchonete, você fala: peguei caminho errado. Então seguir a Jesus tem placas que nos indicam se nós estamos no caminho certo. E eu quero falar aqui para você de uma delas. Mateus 16, Jesus diz: eu estou edificando, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem está seguindo a Jesus, honra a igreja, ama a igreja.
se dedica à igreja. E não é só uma dedicação a uma programação, mas uma dedicação ao coração. O que Jesus está fazendo? Ele edifica a igreja através de nós. Ele edifica a igreja através de mim e de você. Estar juntos, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Nós estamos trabalhando exatamente naquilo que Jesus está fazendo. A Bíblia nos mostra claramente, Efésios capítulo 4, fala sobre essa edificação da igreja, que ela é produzida pelos membros, onde cada um faz a sua parte, e o corpo de Cristo então é edificado. Então quando Jesus diz, eu estou edificando a minha igreja, Ele coloca como uma placa indicativa. Se você está seguindo a Jesus, você está conectado na sua igreja local, seja essa ou seja qualquer igreja, mas você está conectado, você está cooperando, você está colaborando com a edificação da igreja. Porque, queridos, nós vivemos para isso, para nessa terra, o reino de Deus se estabelece através da igreja local. Quando nós cooperamos com a igreja local, nós estamos cooperando com o avanço do reino de Deus. Mas tem um detalhe: toda cura, ânimo que nós precisamos, vem da palavra de Deus, vem do próprio Cristo, que Ele manifesta em nós através da igreja local. Quantas vezes nós estamos nos sentindo abatidos, a gente vem para um culto como esse, e você sai daqui animado, revigorado. É o poder da igreja local. Tudo que Jesus faz através da igreja local. Então essa é uma das placas indicativas de que nós estamos seguindo a Jesus. Nós vamos continuar falando sobre isso, sobre muitos pontos que deixam claro esse sentido de seguir a Jesus. Mas eu quero terminar aqui convidando você para ficar em pé, por favor. Eu quero terminar aqui dizendo para você: coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Ele está te chamando.